Queridos, vamos lá para Gálatas, o capítulo 22, os versos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Nós temos falado sobre o fruto do Espírito, não é? E quarta-feira passada nós falamos sobre a paz. Mas agora a gente volta para falar sobre o amor, depois a alegria, paciência, e vamos falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Então Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Como eu disse a semana passada, eu e você não temos a liberdade de escolher aqui alguma dessas qualidades. Na verdade, elas fazem um conjunto, e quando eu e você vivemos essa experiência e nos submetemos à atuação do Espírito Santo e manifestamos essas qualidades, nós estamos nos aproximando semelhantes a Cristo. Sermos semelhantes a Cristo. Esse é o grande desafio meu e seu. Eu vejo isso como um grande desafio do Espírito Santo, me tornar semelhante a Jesus, não é? Esse é o projeto, porque se eu e você conseguimos ser mais humanos do que nós já somos, já é uma grande vitória, porque parece que todas as situações da vida vão nos desumanizando, e nós vamos vendo cada vez mais situações bem tristes na realidade que nós enfrentamos, com o ser humano se tornando aí quase que pior do que um animal, na verdade, não é? Então o desafio do Espírito Santo é que eu e você nos tornemos semelhantes a Jesus, e é esse o projeto, né? Trabalhar em nós para que a gente seja semelhante a Jesus. E o amor ocupa aí o primeiro lugar da lista das qualidades do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor. Então, o que a gente aprende na Bíblia sobre o amor? Que o amor não é um episódio, o amor não é uma experiência, o amor não é um momento, o amor não é algo que eu e você vivemos de uma maneira estanque, mas é uma caminhada. Quando nós somos alcançados pela graça e o Espírito Santo de Deus tem em nosso coração, em nossa vida, o projeto de nos tornarmos semelhantes a Jesus, nós estamos então numa caminhada. Nós não estamos assim, no momento, vivendo intensamente o amor, e outro momento nós não estamos, ou estamos nos omitindo quanto a essa realidade. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que o amor, ele não encontra significado nas coisas prontas, completas, mas é sempre uma construção. Nós estamos construindo algo, nós estamos envolvidos em algum projeto, nós estamos envolvidos em uma caminhada, não é? E é isso que o apóstolo Paulo fala quando ele vai começar a falar sobre o capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Ele diz no capítulo 12, 31 assim: entretanto busquem com dedicação os melhores dons, mas passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa a falar sobre o amor. Então o amor no ensino bíblico é um caminho. Nós estamos a caminho, nós estamos no caminho. E se estamos no caminho, e se nós estamos envolvidos neste projeto, nós precisamos aprender a amar. Nós estamos então matriculados também na escola do amor, porque nenhum de nós sabe amar efetivamente como a Bíblia nos desafia a amar. Existem algumas marcas do amor reveladas nas Escrituras, não é? O amor descrito aqui pelo apóstolo Paulo não é o amor pelas melhores pessoas, não é? Mas é o amor por todas as pessoas. Algumas pessoas são mais fáceis de amar, outras pessoas são mais complicadas nessa questão. E como é que eu e você podemos
nessa caminhada, praticar o amor. Paulo diz, dentre as qualidades e dentro daquilo que ele fala sobre o amor, das marcas do amor, ele diz lá no verso 4 do capítulo 13, o amor é bondoso. O amor é bondoso. O que significa ser bondoso? A bondade é o amor em ação. Quando eu experimento essa bondade do Senhor na minha vida e desejo ser bondoso, o amor está sendo colocado em ação. E como é que eu posso ser bondoso com as pessoas? Eu quero ser bondoso com as pessoas. Olha o que a Bíblia nos fala sobre isso. Romanos 15, 2. As nossas ações devem pretender o bem dos outros na medida em que nos ajudarmos a formar o seu caráter. Todos nós temos pessoas em nosso redor. Todos nós convivemos com pessoas. E Paulo está dizendo aqui que uma das maneiras de colocar o amor em prática é edificar as pessoas. E como é que a gente edifica as pessoas? Nós estamos então despertando nas pessoas, ou passamos a despertar na vida das pessoas, o que elas têm de melhor, as qualidades delas. Nós falamos dessas qualidades e nós incentivamos essas pessoas a viverem essa realidade. Então, nós ajudamos as pessoas, nós demonstramos amor pelas pessoas quando nós observamos e podemos ajudar essas pessoas a serem o melhor delas, para elas mesmas. Então, nós ajudamos essas pessoas. Como é que a gente faz isso, pastor? De uma maneira prática. Então, vamos lá. Nós precisamos despertar nas pessoas o que elas têm de melhor. Como é que a gente faz isso? Paulo, aos Efésios, capítulo 4, verso 1. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo está nos ensinando que nós devemos despertar o melhor na vida das pessoas, valorizando essas pessoas, atribuindo valor a essas pessoas, não diminuindo, não rotulando, não discriminando, não deixando que essas pessoas não se sintam acolhidas e amadas. Então nós estamos sendo desafiados aqui a despertar na vida dessas pessoas que elas percebam que elas têm valor, que elas percebam o quanto elas são amadas por Deus e por nós. E quando a gente desperta isso na vida das pessoas, elas entendem que a vida vale a pena, que é importante sim, estamos envolvidos em alguns projetos, em algumas causas, nós somos despertados nos nossos sonhos, porque nós podemos viver o melhor, nós podemos experimentar o melhor. Então isso nos fortalece. Como é que eu demonstro amor pelas pessoas? Ajudando-as a entender o valor delas, ajudando essas pessoas a perceber que elas têm coisas e precisam descobrir coisas a respeito delas mesmas que podem ajudá-las e podem desenvolver uma alegria na vida e uma motivação na vida que não tem. Às vezes você encontra pessoas que não sabem nem por que vivem e questionam essa realidade. Eu não sei por que eu existo, eu não sei, por mim eu não deveria nem estar aqui, eu nem sei por que nasci. Já encontrou alguém assim, não? Não sei nem por que eu nasci. A minha vida nem vale a pena. E a gente encontra pessoas assim, e Paulo diz que eu e você devemos buscar sabedoria para ajudar essas pessoas e valorizar nessas pessoas aquilo que elas mesmas não percebem nelas e não entendem e não veem na sua vida. Segunda maneira de nós ajudarmos as pessoas demonstrando amor por elas, Paulo diz que eu e você, o
que somos fortes. Romanos capítulo 15, o verso de 1 a 2, nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos, devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Paulo diz que ele tinha um alvo, um objetivo, era edificar as pessoas, era ajudar essas pessoas que elas realmente se sentissem motivadas porque alguém acredita nelas, não é? E alguém motiva elas a que também elas possam ser despertadas nessa coragem, não é? Então, quando você diz para uma pessoa assim, eu sei que você é capaz de fazer isso, eu sei que você tem capacidade para vencer esse desafio. Quando você diz isso para o seu filho, quando você diz isso para o seu marido, quando você diz isso para a sua esposa, quando você diz isso para as pessoas com quem você está se relacionando, você está edificando a vida delas. Elas não se veem capazes, elas não se veem motivadas, mas você diz, eu sei que você é capaz de fazer isso, eu acredito em você. É isso que Jesus Cristo fez com Pedro, não é? Quando a gente olha aí essa experiência da caminhada de Pedro com Jesus, Jesus não disse o que Pedro era, mas Jesus disse o que Pedro poderia vir a ser. O diálogo é sempre focado não no que a pessoa é, no que ela vê a respeito dela mesma, mas naquilo que ela pode vir a ser. E você está afirmando isso, você está dizendo isso, não é? Há um outro episódio no Velho Testamento, e é muito curioso, porque Gideão é o homem que Deus vai levantar para liderar o grande exército de libertação. Mas Gideão estava escondido, não é? Com medo dos inimigos. Ele está escondido ali num tanque de descascar grãos. Era esse o lugar onde ele estava. E aí aparece o anjo do Senhor e diz assim para Gideão, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Guerreiro corajoso? Eu acho que Gideão olhou para um lado, olhou para o outro, e falou assim, com quem você está falando? Comigo? É comigo que você está falando? Então essa maneira que nós aprendemos a palavra de Deus é muito importante, irmãos, porque quando eu e você afirmamos não o que as pessoas são ou o que você vê nas pessoas, mas aquilo que elas poderiam experimentar na vida delas, você está encorajando essas pessoas, você está edificando essas pessoas. Na linguagem do apóstolo Paulo, isso é uma edificação. Você está construindo ou mostrando para ela a possibilidade de uma construção diferente daquela que ele está vivendo, ou que ela está vivendo, né? Aquela pessoa. Então, o anjo diz assim, você é um guerreiro corajoso. Isso significa edificar as pessoas, porque você está devolvendo a elas uma confiança, você está encorajando essas pessoas, e essa é uma maneira de demonstrar amor pelas pessoas. Eu não sei, mas às vezes a gente ouve algumas pessoas falando da sua própria família e dizendo alguma coisa a respeito daquelas pessoas com quem eles convivem. Eu estava um dia conversando com uma pessoa e a esposa desse irmão estava lá comigo perguntando um lugar lá em São Paulo, como é que ela chegaria, como é que ela ia chegar naquele lugar, porque ela ia de carro, não conhecia tão bem São Paulo. E estou eu lá explicando, né, como fazer e tal. E aí, de repente, o esposo vem e diz, pastor, conseguiu explicar para ela? Eu falei assim, expliquei, está tudo ok. Ela falou assim, é porque ela é meia burrinha. Ela é meia burrinha e ela tem dificuldade de entender. Aí me recompus ali e tal. E depois conversei com esse irmão. Nunca mais você se dirige à sua esposa assim. Nunca mais você se dirige a uma pessoa assim.
e a sua esposa muito menos. Porque se há algo que nos entristece, é sofrermos esse tipo de avaliação de quem deveria nos ajudar e nos incentivar. Então, o nosso desafio, quando falamos sobre o amor colocado em prática, é poder ajudar as pessoas a perceber, então, que nós confiamos nelas e que, se depender de nós, nós vamos continuar incentivando e chamando de guerreiro corajoso. São guerreiro corajoso. Parecia até piada, parecia pegadinha, né? Gideão falou assim: uau, com o que ele está falando? Estou aqui tremendo, né? E Gideão vem a ser esse homem mesmo. Ele realmente se apropria dessa palavra, dessa verdade, desse incentivo. Uma terceira coisa que a gente aprende nessa questão, nessa experiência de colocarmos o amor em prática, não é? Dê às pessoas conselhos honestos, né? Olha o que diz Provérbios 27:17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro, não é? Então, o escritor aqui, Salomão, ele está dizendo que se eu e você ajudarmos as pessoas, corrigindo essas pessoas, confrontando essas pessoas, mas fazendo isso da maneira certa, nós ajudaremos essas pessoas a serem mais dispostas, mais motivadas e encontrarem então o caminho ou a solução para as suas dificuldades. Mas quando a gente corrige uma pessoa da maneira errada, a gente pode deixar cicatrizes na vida dessa pessoa, né? Então, quando eu e você vamos conversar com o nosso filho sobre um comportamento, sobre uma atitude, sobre uma palavra, sobre um gesto, eu creio que a gente deveria orar a Deus primeiro, para que a nossa correção, ela não machuque, não crie cicatrizes, mas ela ajude o nosso filho, a nossa filha, a entender que nós estamos demonstrando por eles amor, porque essa é uma maneira de demonstrarmos amor, ajudando e corrigindo as pessoas, mas da maneira certa. A Bíblia diz que Jesus era um homem cheio de graça e de verdade. A verdade não pode andar desacompanhada. A verdade, ela precisa estar acompanhada de graça ou da graça. Às vezes a gente fala a verdade, mas essa verdade ela está desacompanhada e ela então não produz o fruto, não ajuda na construção de uma correção, de uma mudança, não é? O propósito da correção não é condenar a pessoa, mas corrigir, ajudar as pessoas a mudarem o comportamento, ajudá-las nisso. Mas às vezes a gente tenta corrigir as pessoas não por elas, mas por nós mesmos. Ou seja, nós queremos que as pessoas elas tenham uma atitude diferente, porque nós achamos que ela tem que ter essa atitude diferente. Não, nós devemos ajudar as pessoas a terem uma atitude diferente em benefício delas mesmas. A ajuda é sempre, o foco é sempre ajudar o outro. E não que eu convença alguém de que ela está errada para que eu diga que eu fiz isso. Não, ajudá-las. Esse é o objetivo. Quarto ponto sobre o amor em prática, né? Nós precisamos destacar o que há de melhor na vida das pessoas. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, o verso 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Paulo diz que eu tenho que ter alegria em falar das qualidades, dos méritos
do valor das pessoas. Paulo diz que eu devo olhar para as pessoas, perceber e ver pontos, qualidades, e eu devo dar honra. Como é que eu dou honra às pessoas? Eu destaco o que é de melhor nelas. Eu falo do que elas fazem e fazem bem feito. Às vezes a gente, no relacionamento conjugal e relacionamento familiar, destacamos o que foi feito de errado, né? Então a mulher, por exemplo, fala do marido: meu marido é assim, 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 meu marido ele não faz assim, não faz assado, ele tal. Mas quando faz certo também não fala. Fala quando faz errado, né? E aí a gente nunca cria esse balizamento, essa maneira de nós agirmos. Então, quando a esposa afirma aquilo que o marido faz e que a agrada e que é algo que ela espera que ele faça, ajuda o marido nessa questão, porque ele fala: opa, acertei uma. E quando a gente acerta uma, a gente fica feliz, né? Fala: puxa vida, agora então eu sei o que fazer. Eu aprendi, não é? Então, assim, o que Paulo está dizendo? A gente precisa reconhecer e elogiar o crescimento e as mudanças que acontecem na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos, não é? Agora, para você elogiar, irmãos, não é uma tarefa fácil. E por isso que a bondade tem um preço. Porque quando eu elogio alguém, quando eu falo a respeito de mudanças na vida de uma pessoa, eu tenho que parar e observar as pessoas. Eu tenho que prestar atenção. Normalmente, reclamar é mais fácil porque a gente não precisa prestar atenção, a gente já reclama direto, né? Sempre tem algo para reclamar. Mas para elogiar e para reconhecer, você tem que parar. Você tem que pensar, né? Acho que já aconteceu com você isso, né? Vamos ter um momento de gratidão. Quem tem aqui um testemunho de gratidão? Aí a pessoa pensa, diz assim: gratidão. Tudo normal lá em casa, não... Mas se tiver a falar alguma coisa sobre uma situação ou fazer um pedido a respeito de alguma coisa, é mais fácil, né? Então, sempre observar e valorizar e reconhecer exige observação. A gente precisa parar para pensar, não é? E quando a gente para pensar, a gente precisa orar. Porque alguém fez um esforço, porque alguém saiu de um ponto e foi para o outro. E aí a gente reconhece isso e a gente agradece por isso. Mas o que acontece comigo e com você? Normalmente a gente está tão focado em nós mesmos que a gente não observa em nossa volta aquelas pessoas que a gente deveria valorizar, aquelas pessoas que a gente deveria reconhecer o esforço, aquelas pessoas que estão de alguma maneira tentando fazer algo diferente daquilo que ela já tem aprendido, daquilo que ela já tem falado, não é? Nosso foco muitas vezes está em nós mesmos. Eu estou olhando para mim, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas lágrimas, as minhas decepções. Se você soubesse da minha história, se eu te contar a minha vida. Normalmente a gente fala assim. E aí a gente deveria tirar os olhos de nós mesmos, né? E olhar para aqueles ou para as pessoas que estão em nossa volta. Amor é uma ação, é uma demonstração. Amor não é uma inclinação, né? Você, eu estou inclinado. Não, amor é uma ação, o amor é uma demonstração. E é por isso que Paulo termina lá, capítulo 13, dizendo: o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E é por causa deste amor de Deus, por mim e por você,
que Ele ainda não desistiu de nós. E Ele não desiste de nós. Ele continua nos amando. Ele continua destacando o que de melhor nós temos. Ele continua nos ajudando a perceber o nosso valor. Ele continua nos convidando a estar envolvido num projeto maior do que nós mesmos, né? Ele está nessa motivação dele, não é? Os romanos, eles costumavam confundir a palavra Christus com Crestos. Então, quando se falava dos cristãos de Cristo, eles confundiam Crestos. Aos Crestos, não, é Christus. Em latim, Crestos significa bondade. E curioso que era uma confusão ali de entendimento, mas se há algo que nós cristãos precisamos buscar como experiência, como sinônimo da nossa vida, na nossa vida, é sermos bondosos. Então essa confusão, Crestos, Cristos, nos leva a pensar assim, não é, o cristão é bondoso, está certo. Pode chamar de Cristos Crestos, porque o cristão é bondoso, ou pelo menos deve ser, né? Ou pelo menos nós devemos nos especializar nisso, né? Às vezes você chega na casa de alguém e pergunta, tem um cachorro lá, aí você pergunta assim, o cachorro morde? Aí, lógico, né? O cachorro morde, né? Precisa comer, como é que mastiga, né? Ah, não, mas ele é manso. Mas também às vezes eu tenho a impressão que a gente tem que perguntar para os donos da casa, né? Algum dos donos da casa morde, né? Porque tem um pessoal que morde, né? Um pessoal assim que você pensa que ele vai realmente morder você, porque não há bondade, né? Não há nenhuma ação de graça, de bondade, de misericórdia, né? Então, o que significa ser bondoso? O que significa colocar o amor em prática? Você dá às pessoas um desafio pessoal, você reconhece o valor delas, você as empodera diante da vida, dos objetivos da vida, dos sonhos a serem conquistados. Você desperta confiança nelas, você diz sobre a sua confiança, você atribui responsabilidade e você diz assim, eu confio em você. Você também dá conselhos honestos, você fala com as pessoas e as exorta e conversa muitas vezes com elas a respeito de algumas situações, de alguns comportamentos, mas você faz isso com amor, com graça, com a sensibilidade espiritual. E você destaca o que há de melhor na vida das pessoas. Talvez um bom exercício para nós seja assim, parar um pouquinho e dizer assim, o que eu posso falar a respeito da igreja que eu pertenço? Quais são as qualidades da igreja? O que vocês contariam para as pessoas a respeito da nossa igreja? Do casamento, por exemplo, né? Alguém pergunta para você assim, casamento para mim, instituição falida, casamento acabou. E aí você diz, não, casamento é um projeto de Deus e eu me sinto muito abençoado por estar casado. O que você pode falar dos filhos, dos seus filhos? Quais são as qualidades que você pode destacar deles, você pode mencionar? Você pode falar a respeito da sua esposa, do seu esposo? São exercícios que a gente precisa fazer, porque às vezes a gente fica encurralado num canto e as pessoas falando um monte de coisa e a gente não tem coragem de contrapor, falando aquilo que realmente cremos e aquilo que nós podemos dizer a respeito da vida, não é? Então nós precisamos. Eu me lembro de um testemunho de uma família que chegou aqui para a nossa igreja e muito curioso, porque essa família que frequentava a nossa igreja aqui, eles vinham na verdade no multiministério e
está aqui no multiministério, participando do multiministério. E aí, uma outra família, uma outra pessoa procurou essa família e disse assim: olha, eu estou numa igreja assim, mas eu estou procurando uma outra igreja, uma igreja bíblica, uma igreja que tem um ensino mais... Aí essa pessoa que não era daqui da PIB, nem evangélica era, ela disse assim: ó, eu não sou de igreja nenhuma não, mas se um dia eu tiver que ser, eu vou ser daquela igreja lá na Dom Pedro. Aí a pessoa que estava ouvindo falou assim: mas que igreja é essa? Eu falei: não, lá na Dom Pedro tem uma igreja batista lá, ali aquele povo realmente vive o que prega. Uau! E chegou essa família aqui, e essa família veio e me procurou e disse: pastor, nós estamos procurando uma igreja assim, uma igreja onde as pessoas vivem aquilo que pregam. E eu falei: mas quem que indicou para você? Foi uma família que não é nem da igreja, eles são católicos, vão à igreja católica, mas essa família... essas pessoas conhecem essa igreja porque vem aqui no multiministério e tal. Então, eu falei: puxa, que grande responsabilidade, né? Nós vivemos o que pregamos, né? É um grande desafio. Atos, capítulo 2, verso 43 a 47, Lucas destaca a experiência vivida por aqueles irmãos ali no início da igreja, o primeiro século. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão em casa, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha, essa é a descrição, testemunho, né, de Lucas nos dá a respeito da vida daqueles crentes. E era por isso os romanos diziam: olha, é Crestos ou Cristos? É os dois. Na verdade, é o sinônimo. Cristão é aquele que experimenta e vive a bondade, pratica a bondade, pratica o amor, pratica essa experiência de vivermos praticando e testemunhando do fruto do Espírito. Deus abençoe a sua vida, você que está em casa nos acompanhando e todos aqui. Privilégio para nós, podemos nos voltar para a palavra de Deus, privilégio nosso podemos orar, privilégio nosso podemos estar vivendo esse tempo de comunhão aqui.